Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar mais um culto e para dar início ao nosso culto, vamos cantar o primeiro hino da noite. Há uma reunião no lar. Então convido você em casa a estar cantando comigo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 diz: Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Amém. Então, dando continuidade, vamos cantar o nosso próximo hino, Brilho Celeste.
agora teremos um momento de especiais. Amém. Vamos cantar o nosso próximo hino, Nossa Oração.
Mais um hino, mais perto quero estar. Boa noite, meus queridos irmãos. Bom, retornamos ainda no domingo para aprendermos mais a palavra de Deus. E eu gostaria de levar você ainda ali para Apocalipse capítulo 5. O tema agora dessa mensagem, agora à noite, vai ser o Cordeiro de Deus é digno. Nós vamos falar só sobre o Cordeiro e nós vamos para outros textos, tá bom? Aqui dentro de Apocalipse, que vai falando sobre o Cordeiro para vermos a importância que a palavra de Deus dá sobre o Cordeiro de Deus. Então, Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, como foi lido no início, tá bom, do culto,
Eu gostaria de lê-lo novamente e está sendo projetado aqui para você. Fala ali, ó. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, pela manhã nós estávamos falando sobre esse livro, sobre os selos, e agora nós temos aqui quem é que pode abrir esse livro. João, ele estava aqui chorando, e o versículo 4, fala que ele chorava muito, era um choro copioso, um choro de derramar lágrimas e de quase se desfalecer de tanto chorar, porque ninguém, nenhum ser humano era digno, nada na criação de Deus era digno de abrir o selo, mas o Cordeiro é. O leão de Judá, é interessante que aqui fala que esse leão de Judá, ele é também como um cordeiro, era um cordeiro. Versículo 6, olha lá, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, nós temos essa compreensão aqui, esta é a visão que nós estamos tendo aqui, tá bom? Do leão, o leão da tribo de Judá aqui, que é um cordeiro, tá? Então, nós podemos compreender isso, podemos ver isso na palavra do nosso Deus, tá bom? No princípio do livro aqui de Apocalipse, nós podemos ver em relação ali às 7 igrejas, que Cristo, ele apareceu como um guerreiro. Vá para Apocalipse capítulo 1, tá bom? Então nós vamos estar vendo o Cordeiro dentro aqui de Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo 1. Veja aqui versículo 13 até o versículo 16, Apocalipse 1, 13 a 16, que diz o seguinte: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, aqui quando você olha para Cristo Jesus, esse Cordeiro, ele é um guerreiro, um vencedor, aquele que realmente tem todo o poder. Aqui, em relação com o livro selado, Cristo Jesus, ele é chamado de leão, como nós acabamos de ler também no versículos 5 e 6 de Apocalipse capítulo 5. Lembra ali? Está falando de leão, aquele que está em relação ao livro selado. Quem é digno? Quem é digno que ele fala lá? O Cordeiro, o leão de Judá. Ele é digno de abrir este livro. Olhando-se para o leão, ele é um cordeiro. Nos restantes capítulos aqui de Apocalipse, o nome geralmente é usado cordeiro, e nós vamos estar vendo isso. Leão, meus queridos, representa poder. Cordeiro representa sacrifício. Então, quando a palavra de Deus está aqui em Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, falando sobre o leão de Judá, está falando sobre o poderio de Cristo Jesus. É Deus
Sendo Deus, ele é soberano. Mas também ele é representado como cordeiro, aquele que se sacrificou, falando sobre o sofrimento dele na cruz do Calvário. O segredo do poder de Cristo está em seu sofrimento, por mais paradoxal que isso pareça. Mas como assim? São duas extremidades. Ele tem todo o poder, mas ele também é um cordeirinho manso, que vai para um matadouro sem abrir a sua boca. Ele é um poderoso, um leão que coloca medo em tudo e que está sobre todos, mas também ele é aquele sofredor. Sim, e lembre-se, o poder de Cristo aqui, o segredo deste poder está em seu sofrimento, porque ele é digno de abrir os selos e é ele quem morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no teu lugar. Sua majestade está em sua mansidão. Já pensou nisso? Um rei soberano, majestoso, manso. Normalmente nós pensamos num rei soberano como aquele ditador que ordena que, olha, corte a cabeça dele, e vão lá e cortam a cabeça dele, manda para o calabouço. Mas Cristo Jesus, na sua majestade, o que predomina na sua vida, sabe o que é? Mansidão. Isso é muito interessante. Aqui dentro de Apocalipse capítulo 5, meu querido, no versículo 5 e 6, fala ali que ele tinha 7 olhos. Aqui está falando de conhecimento completo. Fala do Espírito Santo aqui. Nós já vimos isso, né, em capítulos anteriores, quando estávamos estudando lá sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Então, os 7 espíritos ali é a representação do Espírito Santo, que tudo conhece, tudo vê. E o número 7, lembra, é perfeição, tá? Fala também de 7 chifres, ou seja, todo o poder para vencer, tá bom? Quando nós formos tratar desses assuntos mais lá à frente, nós vamos comparar com que Daniel, a visão que ele está tendo dos chifres lá, que fala sobre poder, e ele pede uma revelação e é revelado isso para ele, fala de reino. E quando fala aqui do cordeiro, aqui de chifres, está falando do poder para vencer que ele tem. Não só conhece o futuro, como é capaz de dominá-lo, ou seja, ele é soberano sobre todas as coisas. Esse é o cordeiro que é apresentado aqui para nós. Esse cordeiro, ele tem de enfrentar uma besta leopardo. Capítulo 13 de Apocalipse vai falar sobre isso, tá bom? Então, se você está aí com a sua Bíblia e se você puder abrir aqui para o capítulo 13 de Apocalipse, você vai observar isto, e nós vamos ver lá na frente, vamos estudar, a besta que emerge do mar, tá bom? Vai falar dessa besta aqui, também a besta que emerge da terra, tá bom? Fala que Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, tem de enfrentar uma besta leopardo, tá? Que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele não teme e ele está pronto para a luta, para vencer, porque ele é o vencedor. Satanás já está derrotado, Satanás já está condenado, meus queridos. Quando nós voltamos para o capítulo 5, aqui de Apocalipse, versículo 5 e 6, você fala ali sobre, usa o título Cordeiro. É o título de Cristo que mais se emprega no Apocalipse. Falando sobre Cordeiro, mais se emprega.
O cordeiro, por exemplo, ele tomou o livro selado e abriu os seus selos. Isso nós podemos ver, tá? Versículo 5, versículo 6, versículo 7 do capítulo 5, tá bom? E se você vai para o capítulo 6, versículo 1, vamos ali para o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1. Então, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Então é este cordeiro aqui, do qual o Apocalipse está revelando sobre Cristo Jesus. Ele é o mesmo que foi digno, é digno de abrir os selos. E se você quiser pesquisar depois, capítulo 5, versículo 5, 6, que nós já lemos, versículo 7 também, fala sobre isso, tá bom? Os 4 seres viventes, lá de Apocalipse, ainda no capítulo 5, e os 24 anciãos, eles prostraram-se, sabe diante de quem? Vamos dar uma olhada ali, Apocalipse capítulo 5, olha só, versículo 8, Apocalipse 5, versículo 8 diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um dele uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações de quem? Dos santos. Então, esse cordeiro aqui, quando ele abre, então, um selo, tá bom? Os anciãos, os 4 seres viventes, eles se prostram, se ajoelham diante de Cristo Jesus, o Cordeiro, tá? O adoram. Quando a Bíblia fala aqui que eles tinham harpa na mão, está falando de adoração. E eles estavam também com taças, né, de ouro, contendo as orações dos santos. Já pensou, a minha oração é a sua oração estando lá, diante de Deus? Também, quando nós olhamos para o versículo 11 até o versículo 13, então Apocalipse capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13, tá bom? 11, 12 e 13. Nós vamos ver aqui que milhões e milhões de anjos glorificam quem? Ao Cordeiro. No manual bíblico de Halley, ele dá 100 milhões de anjos glorificando. Veja aí comigo, versículo 11 até o versículo 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões de milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória, o louvor. Versículo 13, então ouvi que toda criatura, olha só, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, toda a criação, meus queridos. Meu querido ouvinte, se você ainda não se dobrou a Cristo Jesus, saiba que um dia você vai fazer isso, queira você ou não. Tudo que estiver nos céus, debaixo dos céus,
acima da terra, debaixo da terra, nos mares, sobre os mares, debaixo dos mares, tudo vai glorificar ao Cordeiro. Veja a importância do Cordeiro aqui. Veja a importância de Cristo Jesus. Ainda, quando nós vamos para o capítulo 6 aqui de Apocalipse, você virando aí uma página, vai ser projetado aqui para você, tá bom? Capítulo 6, versículo 16 e 17, você vai ver que vai falar ali que chegou o dia. E olha o cuidado aqui, não é qualquer dia. É o dia da ira do Cordeiro. Vamos lá, capítulo 6, versículo 16 e 17. Veja o que diz aqui. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se manter? A ira do Cordeiro, meus queridos, vai ser derramada sobre as nações, aqueles que não se dobram a Ele. Se você acha que Deus não existe, você está redondamente enganado. Vai chegar um dia, ou enquanto você estiver vivo aqui, ou quando você já estiver na eternidade futura, que, olha, você vai reconhecer isso. As pessoas que estiverem vivendo esta ocasião aqui, que é a ocasião da tribulação, eles vão pedir, para os montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira, a ira do Cordeiro. Veja, está vendo o relato dele aqui? Mas precisamos seguir avante, meus queridos. Vamos para Apocalipse capítulo 7 agora? Apocalipse capítulo 7, mais um capítulo à frente, tá? Apocalipse capítulo 7, versículo... deixa eu pegar aqui para não me perder aqui para você aqui. Versículo 9 e 10, tá bom? Apocalipse 7, versículo 9 e 10, onde fala que multidões de todas as nações glorificavam ao Cordeiro. Capítulo 7, 9 e 10, diz o seguinte: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante, sabe da onde? Do trono e diante, sabe de quem? Do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui está falando de todos aqueles que entregaram suas vidas pela fé a Cristo Jesus. Todos esses vão estar diante dele, com vestiduras brancas, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E estão aqui diante dele para adorá-lo, para reverenciá-lo. Suas roupas, como eu disse, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Versículo 14, veja aí para mim, capítulo 7, versículo 14. Olha lá o que diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alvejaram aqui, usaram o sangue de Cristo como se fosse um alvejante, para deixar as suas vestes brancas. Mas quem são esses? Aqueles que vieram da onde? Da grande tribulação. Olha, meu querido,
se você está aí ouvindo essa pregação, esta mensagem, mas você ainda não se dobrou a Cristo Jesus, faça isso o mais breve possível. Porque ainda hoje, ou amanhã, ou depois, Cristo Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu vou subir com Cristo Jesus. Aqueles que entregaram, confessaram Cristo como Senhor e Salvador, vão subir. Você vai ser deixado aqui. Pelos ensinamentos que você tem recebido da palavra de Deus, ainda vai haver salvação para você. Mas sabe de uma coisa? Talvez você vai estar dentro deste grupo aqui. Louvado seja Deus por isso. Ainda vai haver salvação para você. Você vai ter que entregar sua vida a Cristo Jesus. E você vai estar lá, adorando a Deus. Também no versículo 17, do capítulo aqui, 7, vai para o versículo 17, você vai ver que o Cordeiro, ele vai guiar aqueles que creem nele para fontes de água viva. Veja o versículo 17, diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Então, para aqueles que creem em Cristo Jesus, a promessa é, Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Para aqueles que vão crer em Cristo Jesus no período da tribulação, ainda esses têm aqui a promessa de serem apacentados por Cristo Jesus. Ele como o sumo pastor, como pastor das nossas almas, serão apacentados por eles e conduzidos a fontes de água da vida. Vamos para o capítulo 12, versículo 11. Aqui, Apocalipse capítulo 12. Lembra, nós estamos vendo sobre o Cordeiro, o Apocalipse fala muito sobre o Cordeiro de Deus, e nós estamos vendo referências que falam sobre o Cordeiro de Deus. E agora nós vamos para o capítulo 12, versículo 11, tá bom? Que fala o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha aqui, lembra, aqui está falando daqueles que foram perseguidos na grande tribulação. Não levaram em conta a sua própria vida, morreram por causa do testemunho que deram. E esses venceram. Venceram por causa do quê? Do sangue de quem? Do Cordeiro. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. É interessante, e nós vamos agora para o capítulo 14 de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 14, tá bom? Se você está aí no 12, pula aí mais 2 capítulos, vai para o 14. Nós vamos falar agora dos 144 mil que seguem ao Cordeiro. Versículo 1 e versículo 4 diz ali, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre um monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte, ou seja, na testa, escrito o seu nome e o nome do seu pai. Versículo 4 agora. Olha o que diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores de quem? Do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos. Redimidos foram aqui comprados, tá bom? Foram salvos dentre os homens. Primícias para Deus e para novamente o Cordeiro. Capítulo 15, falando ainda sobre o Cordeiro, versículo 3. Olha o que diz, capítulo 15, 3.
vai falar aqui para nós sobre o cântico de Moisés e do Cordeiro, tá? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes és e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Recentemente nós cantamos esse hino aqui na igreja. Rei das Nações, falando sobre o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro, esse é o Salvador da humanidade. Quando nós vamos agora para o capítulo 17, tá bom? Vá para o capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Olha o versículo 14 comigo. Você vai ver que o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Veja, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqueles que são seguidores de Cristo vão estar reinando com ele. Veja que aqui quando fala, pois é o Senhor, Senhor aqui está com letra maiúscula. Senhor dos senhores, senhores ali, segunda vez citada, letra minúscula. Primeira vez fala rei, usa a letra maiúscula. Rei dos reis, os reis aqui, letra minúscula, para fazer a diferença e para mostrar que é esse o Cordeiro. Esse é o Cordeiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Também, quando nós vamos adiante, no capítulo 19, vá para o capítulo 19, olha que interessante aqui, capítulo 19 vai falar aqui sobre as bodas do Cordeiro, tá bom? Capítulo 19, versículo 7, nós vamos ler alguns versículos aqui, tá bom? Nós vamos ler versículo 7, versículo 9, depois nós vamos pular para o capítulo 21, versículo 9, olha o que diz ali, versículo 7 do capítulo 19 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, falando do Cordeiro, as bodas aqui é festa de casamento do Cordeiro, tá bom? Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqueles que dão ouvido à palavra de Deus, se rendem a Cristo Jesus, bem-aventurados são, quão felizes são, porque foram chamados para a ceia, para a festa das bodas do Cordeiro. Capítulo 21. Vamos pular para o capítulo 21, versículo 9. Capítulo 21, versículo 9. Olha o que diz aqui. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, esses textos todos aqui falando sobre o Cordeiro, falando do Cordeiro. Nós não vamos ler mais textos aqui, mas eu só vou citar para você, tá bom? Os 12 fundamentos da cidade, por exemplo, lá no capítulo 21, já estamos no capítulo 21, versículo 14, fala que os fundamentos da cidade são os 12 apóstolos do Cordeiro, tá bom? No capítulo 21 ainda fala que o Cordeiro é o santuário e luz da cidade. Capítulo 21, versículo 22 e 23. Ainda o versículo 27 fala que só entrará na cidade quem
está escrito no livro do Cordeiro. Coloca aí para mim, Mateus, por favor. Capítulo 21, versículo 27, para que os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, possam visualizar esse versículo. Capítulo 21, versículo 27. Olha lá o que diz. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então só vai entrar no céu, na cidade santa, aqueles que estão inscritos no livro da vida. Você viu o início? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação. Opa, muitos podem falar, eu estou livre, mas veja a outra parte. E mentira. Já mentiu? Mente? É um mentiroso? Conta mesmo que seja uma mentirinha, como se diz por aí, a mentirinha branca? A Bíblia fala que esse não vai entrar no céu, mas somente aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro. Como eu posso, pastor, me inscrever, ser inscrito no livro do Cordeiro? Entregando sua vida a Cristo Jesus. Mas eu gostaria ainda de levar você para o final aqui do livro de Apocalipse, porque fala sobre o Cordeiro também, capítulo 22, versículo 1 e versículo 3, olha ali, ali diz o seguinte, 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, o que vão fazer? O servirão. Meus queridos, assim no esboço panorâmico aqui da luta entre o reino deste mundo e o reino de Deus, desde Apocalipse ali, capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 15, é o Cordeiro sofredor de Deus quem é o vencedor. E é o que nós vamos ver nos próximos estudos, prenunciando ali durante, meus queridos, 1400 anos da Páscoa judaica. Então olha lá, desde que Israel saiu do Egito, até a vinda de Cristo Jesus, 1400 anos de Páscoa judaica, era prenunciado, falando sobre o Cordeiro. E agora, comemorado durante quase 2000 anos, na ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus, que se deu em sacrifício, será durante toda a eternidade o centro do universo redimido. Já pensou nisso? Esse é o Cordeiro de Deus. Ele se deu em sacrifício. E o seu sacrifício vai perdurar para a eternidade, porque ele é o Cordeiro. Ele é o centro do universo redimido. Este é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele quer te salvar, meu querido ouvinte. Ele, Cristo Jesus, deu a sua vida em meu lugar, em teu lugar. Você quer recebê-lo como teu Salvador? Entregue sua vida a Ele. Vamos orar, encerrando mais uma mensagem da palavra do nosso Deus neste domingo. Pai maravilhoso, sou grato por tua santa, poderosa palavra, por Cristo Jesus, o Cordeiro digno de abrir os selos, aquele eterno Deus que a tua palavra vem relatando para nós. Só aqui em Apocalipse, eterno Deus, gastamos um bom tempo estudando sobre o Cordeiro, vendo referências que falam dele ser o vencedor, de termos as nossas vestes
alvejadas pelo sangue desse maravilhoso Cordeiro. O Cordeiro que vai vencer o seu arqui-inimigo, eterno Deus, já é vencedor, já venceu. E o seu arqui-inimigo já está derrotado, já está condenado, ó Deus. É o Cordeiro que vai reinar para a eternidade. Senhor, se tem alguém que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, está nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo toque nesse coração e que essa alma venha render-se aos pés de Cristo, venha pedir para Cristo ser o seu Senhor, o seu Salvador. E que fazendo isso, eterno Deus, o Senhor venha com o Teu Espírito Santo encher esse coração de paz, de alegria, pela salvação que há em Cristo Jesus. E nós que já somos de Cristo Jesus, que temos essa preciosa promessa, estamos aqui ansiosos para participarmos, ó Deus, da festa de casamento de Cristo com a sua igreja, do Cordeiro com a sua igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, tenha uma ótima semana, Deus abençoe você, fique lá de olho durante a semana, pela manhã, de segunda a sexta-feira. O meu propósito é mandar uma mensagem ali de áudio para confortar, consolar o seu coração e incentivar você a permanecer firme. Que Deus nos proteja em mais uma semana. Vamos encerrar com mais um hino em louvor ao nosso Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor, pela mensagem. Agora cantaremos nosso hino, que confia no Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado por esse dia, pela mensagem, Deus. Obrigado que o Senhor deixou a Tua palavra e ela veio nos instruir como devemos prosseguir, ó Deus, como devemos viver. E a minha oração é que nós possamos dar ouvido à Tua palavra, ó Deus, que venhamos praticar, para que possamos nos parecer mais com Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção nas nossas vidas, ó Deus, e que nós venhamos, Pai, dar um bom testemunho em meio a toda essa situação que estamos passando, ó Deus, que nós não venhamos desanimar, mas cada vez mais, Pai, a gente venha confiar no Senhor, Deus, que a nossa fé não venha se abalar por situações, Senhor Deus, mas que nossa confiança esteja plenamente no Senhor, Pai. Nos abençoe, nos proteja, Deus, e que o Seu nome seja sempre glorificado através das nossas vidas, Deus.
Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.